Duas das maiores companhias do setor de papel e celulose aqui do país têm adotado estratégias distintas para atravessar um momento de pressão sobre os preços globais da commodity. É o que aponta o relatório setorial de papel e celulose da XP Research. Para te repercutir como as companhias testam essa disciplina de produção e também captação em meio à queda global dos preços da celulose, a gente conversa agora com Mayara Rodrigues, analista de renda fixa da XP, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela e de receber aqui no Money. Seja muito bem-vinda, Mayara. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Mara, queria começar exatamente tentando entender essas estratégias, principalmente voltando a entender as oportunidades e também os desafios em meio a esse novo cenário, né? Eu queria entender essa estrutura e essas estratégias, por exemplo, de verticalização que a gente tem acompanhado por parte de algumas companhias. Como é que isso dialoga exatamente com um novo momento do mercado? Perfeito, vamos lá. A gente está passando por esse momento de queda no preço da celulose, né? Ao longo desse ano todo, muita volatilidade, isso é inerente ao setor, né? Então a gente até diz, né, que a celulose, que é essa matéria-prima para a produção de produtos como papel, embalagens, né, isso é uma commodity, é em dólar inclusive, né, então hoje até para referência aqui a gente está falando de preços em torno de $500 por tonelada na celulose de fibra curta, que é a principal aqui do mercado, né, como as empresas trabalham mais, como a Suzano e a Klabin. Agora, em termos de estratégias, né, como que as empresas estão se posicionando perante a esse momento de menor preço da celulose, né. Primeiro, a queda desse preço vem acontecendo por conta principalmente, né, de uma desaceleração ali de compras por parte da China, que é o maior consumidor mundial, né, quase do que de tudo que o Brasil exporta, por exemplo, 50% quase vai para a China, e o segundo maior comprador da nossa celulose aqui é os Estados Unidos, que importa mais ou menos 10%, né, então já vê aí uma diferença importante, né, e a relevância da China. Fora isso, né, a gente vê também lá na China, como é um mercado consumidor importante, utilização ali de madeira, né, que tem a ver aqui com a celulose, né, a matéria-prima, é até de outros segmentos, por exemplo, a desaceleração ali da questão da construção civil na China, gerou muito mais matéria-prima, muito mais oferta, no mercado chinês, né, então isso aumenta estoques por lá, né, isso tudo acaba pressionando aqui os preços globalmente, né, e principalmente aqui também a Suzano, por exemplo, que é a maior empresa aqui do setor, né. Como que as empresas reagem a isso? Tem uma questão que eles podem fazer de adaptação ali dos volumes de produção, né, então tem toda uma expertise ali nessa gestão de estoques, né, ou seja, para ajustar o ciclo, né, o que que eles podem fazer? Monitorar esse estoque, não deixar esse estoque ficar muito mais alto, porque, de fato, a gente está vendo, ofertas novas entrando, né, com plantas sendo inauguradas, né, então como que esse estoque fica equilibrado? Novas plantas vêm sendo inauguradas, mas as companhias vêm fazendo algumas paradas, de produção também programadas, tá, isso faz parte do planejamento, é inerente ali a toda essa gestão de produção. Então tem essa questão de ganho de escala, né, com as novas plantas que entram em produção, isso diminui o custo unitário ali de produção e a margem do produto aumenta, né. E com isso, a gente vê uma equalização desse mercado. Como, né? Então a demanda cresce ali, anualmente de forma constante, né, tem uma tendência de crescimento, né, a demanda ali tanto por embalagens, né, a gente vê o comércio eletrônico perdão, comércio aqui, o iFood, por exemplo, né, quando a gente faz os pedidos, usam muito embalagens, comércio eletrônico também, né, pedidos aí de eletrônicos, utilizam muita embalagem, e também tem toda uma questão de utilização da parte de higiene pessoal, né, que, por exemplo, na China ainda a utilização per capita é muito baixa, né, então apesar de eles já serem o maior mercado consumidor, ainda tem muito para crescer, né, então isso tudo acaba gerando um equilíbrio, né, então resumindo, a demanda
crescente de forma constante, com uma tendência positiva de aumento, com esses triggers, né, de comércio eletrônico, alimentação, né, que você acaba pedindo em casa, e o aumento do consumo ali de papel para higiene pessoal também, principalmente na China e no mundo como um todo. O aumento de oferta que a gente vê via novas inaugurações, né, que as empresas fazem. Acaba também pressionando o preço para baixo, mas como eu falei, toda essa disciplina de gestão de estoque no médio prazo tende a equilibrar e, naturalmente, tem um ajuste na indústria, né, essa é a parte mais chata, ou seja, empresas ficam às vezes menos rentáveis e você tem esse movimento natural de aquisições, né, entre uma empresa e outra ou parcerias, né, para justificar ali, uma melhor rentabilidade para essas empresas, tá. Até porque o Brasil, ele é de longe o país, né, que tem o menor custo de produção, então a Suzano, a Klabin, elas se aproveitam disso e vem aumentando aí a diversificação de produtos via parcerias também, além de expansões para conseguir, ficar mais competitiva diante desse cenário. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você, Mayara, acerca desse nível de competitividade das empresas brasileiras e entender. O relatório, inclusive, cita que o Brasil tem uma produtividade florestal bastante relevante, um potencial também bastante expressivo. Queria entender exatamente essa capacidade das empresas à frente, um aumento da concorrência que você cita, e tentar entender de onde vem essa concorrência, da própria expansão chinesa dessa indústria, os indonésios têm uma participação também nesse incremento do ponto de vista da oferta. Eu queria entender um pouquinho melhor esse cenário hoje para o setor e principalmente os impactos para as empresas brasileiras e a estrutura delas. Claro, vamos lá. A gente tem as principais plantas em expansão hoje são da própria Suzano e da Klabin, mas cada uma com um foco diferente, né, que foi até uma pergunta inicial. A Klabin é mais diversificada em termos de produto, foca também em celulose e papel e embalagem, enquanto a Suzano, ela tem uma participação maior na celulose em si, né, ela é mais exportadora, enquanto a Klabin é voltada mais para o mercado interno. Agora, todas ficam aí suscetíveis a esse preço da celulose, né. A concorrência, então, vem primeiro, né, de plantas da América Latina mesmo, que também se beneficiam desse clima, e também de terras próprias, né, e tem uma competitividade boa também aqui comparando com o Brasil, mas também a própria China vem trabalhando nessa integração fabril ali, eles vêm, com projetos novos, né, inclusive é uma das pressões aí também para baixo, né, do preço da celulose, é essa expansão de capacidade, da China. Em termos numéricos aqui, até 2030, se eu não estou enganada, aqui são cerca de 6 milhões de toneladas que devem ser acrescidas aqui no mercado por conta dessas plantas novas. A China, conforme os planos que eles têm ali, nos próximos anos, aí eles não falam uma data exata, né, mas eles devem contribuir com 4 milhões, né, desses 6 que estão aí previstos, tá. Então é relevante, mas a gente vê ali uma certa, mudança, às vezes, no planejamento da China, né, não tem exatamente uma clareza ali de quando que ela vai, de fato lançar plantas, lançar projetos, mas a gente sabe que a tendência é essa, né. Se a gente for olhar 5 anos atrás, a China usava apenas 1/3 de celulose própria, né, na sua indústria, hoje já chega à metade, né, então vem aumentando essa utilização de madeira própria, né, muito por conta do que eu falei ali, da redução, né, da desaceleração da indústria de construção civil, então na prática sobrou madeira, né, para a indústria de celulose, e também o próprio Vietnã vem evoluindo e fazendo exportações para a China também. Então a gente tem concorrentes aqui quase em todo lugar do mundo aqui, mas, acho que vale falar um pouco também dessas vantagens competitivas que as empresas têm, né, e que eles fazem em termos financeiros também para se ajustar, né, acho que isso é interessante também, porque, eles têm também o famoso repasse de preços, né, isso acho que é a prática mais comum para compensar, o essa pressão de mercado que eles veem, porque como ainda a China não é independente, né, ela ainda precisa importar bastante celulose, então tem negociações árduas ali entre
as empresas e o mercado chinês, eles conseguiram até emplacar um reajuste recentemente, então agora para setembro, outubro tem uma perspectiva melhor de preços, mas nada muito acima desses $500 por tonelada que a gente está vendo, tá? Mas vale comparar com o custo de produção médio do Brasil, que é de $370 por tonelada na média, e a Suzano ainda menor, né, menos de $200 por tonelada, então é muito competitiva, né. Então mesmo com esse preço baixo da celulose, como ela tem um custo de produção muito baixo, ela ainda fica uma empresa super rentável. E ela vem investindo na diversificação também, né, ela lançou uma super planta aí, está em construção, né, quase 100% já dos investimentos foram feitos, mas ela investiu 20 bilhões nesse projeto, é muito dinheiro, né, e também está fazendo parcerias com outras empresas na parte de higiene pessoal, como a Kimberly-Clark, e a Klabin já é mais diversificada naturalmente, né, e também está investindo na ampliação ali das suas máquinas de produção de papel e de embalagens, né. Então isso tudo, tem a ver com ganhos de escala das empresas e elas se consolidarem nesse mercado, né, justamente para diminuir ainda mais o seu custo de produção. E é claro que a gente não pode deixar de falar do planejamento financeiro em relação a captações de dívida, né, que aí tem bastante a ver com os investidores, né, então como que as empresas financiam todo esse nível de investimento, se planejam para esses ciclos de baixa da celulose, né. Elas têm aqui, 3 formas, né, de captação e elas têm bastante bancabilidade, a gente fala, né, então elas acessam tanto o mercado de capitais local via, debentures e também CPRs, né, que é aquela cédula de produto rural, mais recentemente está ficando na moda, digamos assim, por essas Sim, empresas de papel e celulose. Também elas podem acessar os bancos diretamente, né, então tem essas linhas bilaterais com grandes instituições financeiras, e o próprio mercado externo via bonds, né, são empresas que acessam de forma recorrente o mercado externo, tem muita dívida em dólar também, né, lembrando que, são empresas dolarizadas por conta da própria celulose ser cotada em dólar, né, sim. então tem toda essa dolarização das empresas. Então elas captam dívida de prazos longos, né, a gente está vendo emissões aí de 7, 8, 10, 12 anos, a preços bem competitivos, assim, para a empresa, e são normalmente ativos que são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física. Sim. Então você tem esse benefício da tributação, né, da isenção tributária, então isso se torna também mais rentável para o investidor, né, então fica aquele ganha-ganha aí.